O tema da mensagem de hoje é andando no sobrenatural. Repita comigo: eu quero andar no sobrenatural de Deus. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adorando-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Nesse texto, amado, Pedro ele foi chamado, foi convidado a ser desafiado a andar por sobre as águas. Imagine você que Pedro era alguém que andava muito com Jesus, mas eles estavam num determinado local e chegou a hora de ir embora, tinham que passar o mar da Galileia. E Jesus disse assim para ele: olha, vai à frente, pode ir à frente que logo em seguida eu vou atrás. E já era tarde da noite quando eles pegaram esse barco e foram embora. Em nenhum momento eles pararam para pensar, dizendo assim: poxa, mas se esse é o último barco, é a última navegação, como que Jesus vai vir? Se esse horário já não tem mais nenhum barco, já não tem nenhum meio de transporte, sabe? Não tinha Uber na época que você ligava e aparecia algum funcionário lá com um carro, ou até mesmo com uma lancha para te levar do outro lado. Sabe, meu irmão, eles não pararam para pensar, mas o Senhor, Ele sempre nos avisa quando Ele quer fazer alguma coisa, quando Ele quer tratar conosco. E diz a Bíblia que quando foi na calada da noite, eles estavam andando, já estavam meio sonolento, quando eles viram alguém se aproximando do barco e começaram então a gritar desesperado, dizendo: é um fantasma, não é possível. Imagine, como é que você está no meio do oceano, sem nada, nenhum barco por perto, de repente começa a vir alguém na sua direção andando por sobre as águas. Eu acredito que devia ser uma noite de luar, aonde a luz da lua refletia as vestes de Jesus. E era muito natural que ele estava com vestes claras. Possivelmente nesta noite ele poderia estar com algumas vestes brancas. E quando nós olhamos de longe, aquilo que nós temos medo, nós enxergamos aquilo que não é para enxergar. Em nenhum momento eles pensaram: é Jesus que está andando por sobre as águas. Mas eles disseram: é um fantasma, é um demônio, é alguma perturbação, é alguma coisa que vai vir nos perturbar. E começaram então a ter medo. Sabe, amado, este Pedro, a quem nós iremos falar dele, ele foi chamado pelo mestre para ter uma experiência sobrenatural. Eu penso que um dos momentos mais estressantes da vida, das nossas vidas, é quando nós temos que tomar algumas decisões. Quando nós temos que tomar algumas decisões, por muitas vezes nós começamos a ver fantasma onde não tem fantasma, começamos a ver impedimento onde não tem impedimento, e começamos a ver demônio onde não tem demônio. Quando alguma coisa não dá certo, por muitas vezes nós começamos a amarrar, a expulsar e dizer: é o capeta que está segurando, que está impedindo. Muitas vezes é o próprio Deus que está se aproximando, mas não conseguimos reconhecer. Repita comigo: o medo faz coisas que eu não posso entender. Exemplo dessas coisas, sabe o que é? Enxergar aquilo que não é real. Imagine, penso que um dos momentos mais estressantes, sabe, da vida, é aquele que nós temos que tomar decisões. É os momentos que geram angústias. Esses momentos quando nós temos que tomar decisões geram ansiedade, porque o nosso medo é errar, o nosso medo é pecar, o nosso medo é tomar uma decisão precipitada. Isso porque nós queremos ser o quê? Muito bem sucedidos. Quem quer ser derrotado aí, levanta a mão. E bem sucedido.
Mas quantas vezes você ficou, amado, diante de uma situação que você teve que tomar alguma escolha e dizer: e se eu tomar a posição errada? E se eu fizer da maneira errada? Nós queremos ser bem-sucedidos nas nossas escolhas. Pedro agora ele estava diante de uma decisão: ou ele saía do barco, ou ele permanecia. Eu quero falar sobre isso nesta noite. O Senhor te convida a sair deste barco. O Senhor te convida a mudar a sua história. O Senhor te convida a ter uma visão, uma direção da qual até agora você nunca teve. Talvez tudo que você está olhando achando que é fantasma. Você vê as pessoas se aproximando de você, imagina que as pessoas têm algum tipo de interesse. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: o que temos nós para as pessoas terem interesse? Por muitas vezes Deus aproxima pessoas nas nossas vidas para que a gente mude o foco. E quando essas pessoas se aproximam e apontam o dedo dizendo: você está errado nisso, muitas vezes nós viramos as costas e chamamos essa pessoa de inimigo, porque é insensível, não consegue te entender. Mas o Senhor mesmo está dizendo: eu quero mudar a sua história. Quantas vezes você está dentro desse barco sem ver mudança, sem ver transformação, e quando se levanta alguém para tentar mudar o teu caráter, formar o teu caráter, mudar a tua história, você começa a dizer que é fantasma. Às vezes nós queremos alguém que passa a mão na nossa cabeça, quando na verdade não é hora de passar a mão na cabeça, mas é hora de te dar um chacoalhão e dizer: acorda, porque é chegado o tempo de mudança. Pedro agora estava diante de uma decisão: ou ele saía daquele barco e ia em direção a Jesus, ou ele então permanecia lá e continuava com medo, frustrado, e nada iria acontecer. Em nossas vidas, amado, existem algumas regras para que a gente possa alcançar o sobrenatural de Deus. Nós temos desafios, promessas, porém alguns princípios nós precisamos tomar, fazer, alcançar, para que o sobrenatural aconteça. Quantos querem sair daqui nesta noite com uma certeza no teu coração: Deus vai mudar a minha história? Levante a mão. Continue com a mão levantada. Essas mãos estão levantadas, não são para mim, é para Ele. Eu quero te dizer uma coisa: o que você vai ouvir hoje pode mudar a sua história. Amém? Vamos ver 3 princípios para alcançar o sobrenatural. Primeiro, ousadia e confiança em Deus. Tudo é ousado para quem a nada se atreve. Tem gente que acha que quando você vai fazer alguma coisa, quando você se põe a se posicionar, te chama de atrevido, de sonhador, dizendo que você está indo além dos seus limites. Mas preste atenção, amado: Deus nos chamou para ir além dos limites, porque até aqui você andou no natural, até aqui você andou no raso, até aqui você andou em lugares seguros, porque você sabia que o máximo, se acontecesse de você cair, você ia cair de joelho no chão, com a cara no chão, mas talvez a altura que você tem, que não passa de 2 metros. Mas quando nós avançamos e queremos ser ousados, Deus quer nos colocar em lugares altos, e quanto mais alto, maior o tombo. Só que quanto mais alto que o Senhor nos coloca, mais a mão forte do Senhor está conosco. Ele diz: porventura estou eu com os meus ouvidos tapados, os meus olhos estão vendados, a minha mão está encolhida para que não possa te enxergar, para que não possa ouvir o teu clamor, e as minhas mãos não possam te abençoar? Será que porventura nós devemos ter medo, amado, de ser ousado, sendo que a palavra do Senhor diz que Deus não chama tímido, Deus chama aqueles que são ousados, ousados de coração, ousados de espírito, ousados de autoridade. Fale só para você. Eu vou te perguntar: quantos anos você tem? Responda para você. Respondeu, né? Todos esses anos você andou no natural. Todos esses anos você fez aquilo que era óbvio, aquilo que era lógico, aquilo que era normal. E isso não mudou nada a sua história. Quando Deus nos chama para a ousadia,
A tendência do ser humano é ter medo, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu nunca vi isso. É claro que você nunca viu, é novo. Você não pediu o novo de Deus? 2016 é o ano da oportunidade. Você não pediu oportunidade ao Senhor? Certamente, amado, naquele barco, os outros discípulos queriam frustrar o apóstolo Pedro, sabe? Pois vozes surgiam naquele momento dizendo: Pedrão, não vai não, cara, isso é um fantasma. Mas Pedro ouviu a voz de Jesus, e a Bíblia diz assim, que a ovelha entende a voz do seu pastor. Recentemente eu vi no jornal, não sei se foi na Globo, na Record, onde foi, não sei se você já viu isso, em que tinha algumas ovelhas e o pastor chamava as ovelhas e elas vinham. Alguém falou: deixa eu fazer a mesma coisa. Fez o mesmo som, o mesmo sinal, e as ovelhas continuavam pastando. Porque a ovelha precisa ouvir voz de comando, e a voz de comando que ela ouve é de alguém que ela tem segurança, e esse alguém é o seu pastor. O seu pastor, chamado Jesus Cristo, ele disse para Pedro: vem. Eu quero chamar a tua atenção, amado, a uma coisa. Jesus, quando ele disse para Pedro: vem, ele não chegou perto do barco. Ele continuou oculto, onde os olhos da claridade da lua possivelmente clareava, e alguns ainda imaginavam que era um fantasma, embora que a voz que eles ouviram era uma voz de alguém conhecida. Mas tem gente que não consegue, se não vê, não adianta ouvir. Tem outros que apenas ouve e já identifica quem é. Eu, quando conheço uma pessoa e essa pessoa ligar para mim, passe o tempo que passar, quando eu ouço a voz, eu sei identificar. É mais fácil identificar por telefone: ô fulano de tal, tudo bem? Do que eu passar na rua e ver, pintou o cabelo, pronto, eu já não identifico. Tenho um problema sério, né? De identificar a pessoa por aparência. Mas uma vez que eu ouvi a voz, eu identifico. Alguém um dia me disse: pastor, isso é dom de ser pastor, que sabe ouvir a voz da sua ovelha. Consequentemente, às vezes eu ligo para alguém e a pessoa não sabe quem está falando. É natural, nem todo mundo tem esse dom. E diz quem está falando. É natural eu brincar dizendo: não conhece a voz do teu pastor? A pessoa às vezes fica constrangida: ô pastor, eu sabia que era o senhor, mas não tinha certeza. Pronto, acabou de pecar. Mentiu, tentando me agradar, está pecando. Pedro, amado, quando ele ouviu aquela voz dizendo: vem, ele primeiro perguntou: és tu, Senhor? Olha que interessante essa passagem. Todos diziam que era um. Todos diziam que era um. E Pedro identificou que era o Senhor. Ele não disse: fantasma, qual é o seu nome? É Gasparzinho? Ou é Geleia? Ele não disse: olha, quem é você que está se aproximando? Mas ele entendeu que só poderia ser Jesus. Quando ele diz: és tu, Senhor, então o Senhor se identifica. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor só vai se identificar quando nós temos a certeza que Ele anda conosco, quando nós temos a certeza que Ele está contigo, quando nós temos a certeza que você fala, que você ora, que você clama e Ele ouve. Ele não ouve porque você é alguém especial, Ele não ouve porque você é perfeito, porque você é bonzinho, porque você não peca, porque você não erra. Ele ouve porque tu é filho. E não importa a condição que você estiver, quando um filho clama, o pai sabe. Normalmente voz de bebê é tudo igual, né? Eu me recordo quando os meus filhos eram pequenos, mesmo que eu estava em algum lugar, tendo certeza que eles não estavam, mas quando eu ouvia uma voz de criança chamando pai ou mãe, eu olhava para trás, dizendo: meu Deus, é minha filha ou é o meu filho? Acho que você, como pai, já passou por isso, não é verdade? Porque o nosso coração está sempre ligado a alguém que é frágil, ligado a alguém que a gente ama. Eu quero te dizer que o coração de Deus está ligado a você a todo momento que você clamar, a todo momento que você chorar, a todo momento que você pedir. O coração dele está ligado e voltado para ti. E quando você sussurrar, ele está olhando para ti e dizendo: vem, vem, porque eu sou contigo.
Nós não devemos temer a nada. Pedro então entendeu que aquele não era ninguém senão o Senhor. Oh amado, aqueles outros que estavam no barco estavam frustrados, não identificavam, o medo fazia coisas terríveis. Existem pessoas que tentam frustrar a nossa ousadia por vários motivos, ou porque não tem fé, ou por causa de inveja, ou por alguma frustração que passou, por falta da própria ousadia, e até falta de confiança em Deus. Mas procure sempre olhar para aqueles que foram ousados e através da sua fé avançaram. Nós temos mania de olhar para derrotado, nós temos mania de olhar para aquele que está caído, e é igual um efeito dominó, você empurra um, vão todos, um atrás do outro. Mas quando você olha para aquele que nunca perdeu uma guerra, que sempre foi vencedor, e diz, não temas porque eu sou contigo, seremos mais do que vencedores. A verdadeira ousadia é saber que o Senhor faz você andar por sobre as águas. Andar por sobre as águas, amado, representa aqui um problema, um dilema, talvez que você está vivenciando. Andar por sobre as águas simboliza aqui algo que você está com medo. O que será que vai acontecer? Qual é a notícia que eu vou ter? Pastora Joyce Meyer diz o seguinte, que nós devemos orar a Deus pedindo boas notícias. Só que nós somos criados e formados para receber má notícia. Eu quero que você mude esse conceito a partir de hoje. Que a sua oração de manhã, além de agradecer a Deus, ore da seguinte maneira: Deus, hoje eu vou receber boas notícias. Porque aquilo que nós oramos e pedimos é o que nós atraímos, e aquilo que nós atraímos é o que nós vivemos, e aquilo que nós vivemos vem do Senhor. Precisamos entender que os relacionamentos, amado, nunca são neutros em nossas vidas. Tem um ditado que diz, eu sempre uso esse ditado, que diz assim: me diga com quem tu andas e eu te direis. Quem não nos ajuda a orar, com certeza nos ajudará a parar de orar. Escolha pessoas que irão acrescentar e contribuir em sua vida. Sabe por quê? Porque amigo a gente escolhe, ou amigo cai do céu. Amigo a gente escolhe, sim ou não? Você conhece várias pessoas, alguns são camarada, outros são vizinhos, outros são parentes, outros são colegas, outros são parceiros, mas tem os amigos. E provavelmente os amigos é uma quantidade menor, porque amigo é aquele que você se identifica, ainda que este amigo não é alguém em que você gostaria que ele fosse, mas é alguém que mais se aproxima dos seus entendimentos. Não é assim? Mas esse ditado que eu acabei de dizer, me diga com quem tu andas e eu te direis quem és, nós podemos escolher com quem vamos andar ou não. Eu não estou dizendo você andar de ônibus, de carro, e as pessoas que você nem conhece estão ao seu lado. Eu digo andar é compartilhar, sabe, compartilhar sonhos, compartilhar projeto. Eu tenho que compartilhar com quem sonha junto comigo. Porque se eu compartilho com pessoas que não sonham comigo, que é contra mim, que tem inveja, enquanto eu estou andando na direção norte, ele está na direção sul, torcendo para que eu vá para o leste e de lá eu me perca. Mas quando eu estou sonhando, sabe, e contando os meus sonhos para pessoas que realmente querem estar andando comigo, ainda que não concorda com algumas coisas que eu faço, ainda que a visão dele é outra, mas ele entende, é meu amigo, eu vou torcer por ele, eu vou abençoar, eu vou estar com ele. Esta pessoa você deve andar. Infelizmente Pedro estava num barco que tinha 12 homens. Ele era um dos 12, porém só ele tinha uma visão, que era olhar para Jesus. Faça uma reflexão, meu irmão. Quem é o tipo de gente que anda ao teu redor? Quem é que te aconselha? Aquilo que você alcançará em Deus tem a ver com quem você anda. Aquilo que você vai alcançar tem a ver
com quem você anda. Se não são bênção, se não é graça de Deus, é porque as pessoas talvez que você tem se aconselhado não está debaixo desta mesma graça. Então aquilo que é graça para você é loucura para essa pessoa, é fanatismo. Então ela vai te tirar da graça para você continuar na mesmice. Pastor, mas às vezes são pessoas do meu lado, da minha família, filho, mulher, esposa, amigos. Volto a dizer, família não se escolhe, mas amigos sim. Um amigo, ele é mais do que um irmão. E nós devemos escolher os amigos que nós devemos andar e caminhar. Porque se ele é bênção, a bênção virá sobre a tua vida. Sabe, irmãos? Segundo, não tente o impossível na sua própria força. Uma vez que só o Senhor é Deus, não tente realizar a obra na força do seu braço. Uma coisa que nós devemos fazer é reconhecer os nossos limites. Deus não vai ficar chateado contigo porque você esqueceu, você falhou, você pecou, você deixou de avançar, você recuou. Deus não vai ficar triste contigo porque em algum momento, ao invés de você ir para frente, você foi para trás. Ele sabia, Ele te escolheu, Ele chamou você pelo teu nome. Desde o dia que você nasceu, Ele sabia todos os altos e baixos que você teria, mas mesmo assim Ele te amou. Deus nunca vai se decepcionar contigo. Sabia disso? Teu pai pode decepcionar, sua mãe pode decepcionar, seu marido, tua esposa, teus filhos, mas Ele jamais vai se decepcionar contigo. Sabe por quê? Porque antes mesmo dele te chamar, Ele te amou. E assim, do jeito que você é, com todos os seus defeitos, Ele te chamou de filho. E quando nós chamamos um filho, nós desejamos para ele o melhor, sim ou não? Quando nós chamamos um filho, nós desejamos para ele que ele cresça, que ele prospere, que ele avance. Sabe, irmãos, dos piores ataques do diabo não é entrar no corpo da pessoa, trazer enfermidade, mas uma coisa que o diabo limita as pessoas é com medo. Ele simplesmente coloca medo e coloca pessoas ao seu lado que passaram por situações semelhantes, e essas situações não deram certo, para você dizer, tá vendo? Olha, eu não devo ir, porque olha quantas pessoas fizeram e não deu certo. Em tudo na vida tem alguém que se frustrou em alguma área, por mais simples que ela seja, sim ou não? Hoje eu estava falando para minha esposa, nós estávamos indo, eu fui pregar em Mauá, na igreja da pastora Sueli, não estava aqui no culto da manhã, e eu vi uma moto, acho que era uma Burgman, né? Essas motinhas pequenininhas. E eu disse para ela, que bonitinha essa moto, acho que eu vou comprar uma. Ela olhou para mim, por que uma moto agora? Eu disse, porque meu carro é muito grande, às vezes eu vou fazer algum orçamento, alguma coisa, eu vou com um carro enorme, nem sempre dá para estacionar em todo lugar. Moto é rápido, né? Falou, mas moto cai. Eu falei, eu sei que cai. Ela falou, eu amo minhas pernas, meu braço, minha mão. Eu falei, tá bom, você fica com o carro, eu vou comprar moto. Sabe, irmãos, ainda brinquei com ela. Falei, não vai acontecer nada, só vou dar uns graus na frente da igreja. Imagina o pastor dando grau na frente da igreja. Vai ser hilário, não vai não? Irmãos, o que nós temos que entender? Que aquilo que você quer realmente vai ter pessoas, e não é de agora, já tem um ano e pouco que eu estou falando isso. A última vez que eu falei que ia comprar moto, eu comentei com a Mônica do Daniel. Ela, pastor, compra sim, compra igual essa da Vitória, tal, é barato, né? Não precisa nem passar marcha, simples, enfim. Voltei para dentro e falei para minha esposa, vou comprar uma moto. Ela falou assim, mas de novo você com esse assunto, daqui a pouco o telefone toca. Olha, a Mônica caiu com a moto, quebrou os braços, está toda enfaixada. Mudou a ideia. Essa semana eu fui com o Daniel lá na Santa Efigênia, precisava comprar uns negócios lá. Falei, Dani, você me leva lá de moto? Vamos, pastor, vamos lá. Fui com ele. E quando eu vou, né, você está ali atrás, você não está dirigindo, você está refletindo. Eu fiquei pensando, o negócio é rápido mesmo, né? Você vai rapidinho, não pega trânsito. Aí o Dani me deixou aqui, ele estava indo para casa, daqui a pouco ele mandou uma foto no WhatsApp. O ônibus atropelou minha moto.
Você acha que eu pensei o quê? Ele estava parado no farol, o ônibus também parado, segundo o motorista disse que aquela plaquinha que fica na frente do ônibus estava exatamente cobrindo ele. O farol fechado e o ônibus saiu andando, né? E o Dani na hora viu, pulou da moto e o pneu ainda chegou a pegar um pouco na moto. Aí falei para o Dani, falei, nossa Dani, que livramento meu. Porque eu estava na garupa, imagina, né? Mas todas essas coisas querem tirar o nosso foco. Eu sei de tudo isso. Mas eu também sei, amado, que se eu estiver andando na rua e eu não tiver cuidado, ou a pé ou de bicicleta, eu também posso sofrer um acidente. Mas se eu tenho um objetivo, eu não tenho que olhar para as coisas que à minha volta falam o contrário. É claro que nós devemos ser sinceros com aquilo que nós queremos, cuidadosos e zelosos, mas também não podemos ter medo. Tem gente que tem vontade de andar de bicicleta, de patins, de skate. Quantos caíram, já quebraram o braço? Não é verdade? Minha filha, quando foi aprender a andar de bicicleta, ela falou, pai, eu quero uma bicicleta. Eu falei, se você aprender hoje, eu compro uma bicicleta para você. Olha que pressão. E aí ficamos lá, perto de Ibirapuera, rodando para cima e para baixo. E eu segurava, saía correndo, não aguentava correr. E falava, vai, 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 vai. Até o momento que ela foi, andou sozinha. Tive que comprar a bicicleta. Mas ela poderia ter medo. Em algum momento ela falava, não, deixa as rodinhas. Porque ela andava bem de rodinha. Eu disse, não, olha o seu tamanho de rodinha, Giovana. Misericórdia, é feio isso. Ah, mas assim eu não caio. Eu falei, mas não cai, mas tá igual a barata tonta. Porque a rodinha ela vai assim, né? E as amigas dela, como a Dani estava nesse dia? Estava, Dani? Estava. A Dani, acho que a Bel também estava. Tudo andando. Eu falei, olha as suas amigas, sem rodinha. Mas o medo deixava com que esse mico não fosse tão mico, tão grande, né? Eu falei, não, vamos arrancar essas rodinhas, você vai andar hoje de todo jeito. Sabe, irmãos, às vezes o Senhor, Ele quer tirar as rodinhas que está te limitando. Por muitas vezes Deus quer tirar o barco que você está acomodado dentro dele. E está dizendo, vem, anda pelas águas, anda por sobre as águas, caminha, porque verdadeiramente você pode. Você só descobre o tudo posso quando antes você descobre que nada você pode. Nós só podemos porque Deus está conosco. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra porque Ele quis que você estivesse. Talvez você esteja aí pensando, nossa, se a Maria estivesse aqui hoje, essa palavra é para ela, não é para Maria não, é para você. Porque se fosse para Maria, só se ela ver no YouTube. Mas se fosse para Maria, ela estaria aqui. Deus está falando contigo. Sabe, amado, só podemos dizer tudo posso naquele que me fortalece quando reconhecemos que não podemos nada, que nós só fazemos porque Deus nos dá graça. Você pode ter seu bom emprego, você pode ter seu bom carro, você pode ter tudo de bom, até o momento que Ele permitir. O momento que Ele te chamar desta vida para uma outra, acabou todos os teus sonhos. Às vezes nós queremos ficar dentro de um barco acomodado, ou tentando fazer algo pela nossa própria força, e você não tem força nenhuma. Antes de Pedro sair do barco, ele ouviu a Jesus uma palavra profética dizendo, vem. No versículo 29 diz, vem. Se você não ouvir essa palavra do Senhor, por favor, não saia do barco. Se essa palavra hoje não vier de encontro com você, por favor, continue do jeito que você está. Mas o Senhor te diz assim, eu te chamo, vem, sai desse marasmo, saia dessa vida que você está, muda o foco. Ainda que todos estão dizendo que não vai dar certo, o não você já tem, o sim que vier é lucro. Se Deus não liberar essa palavra em sua vida, então não ande. Mas se Ele liberar, é Ele que te sustenta. Há 20 anos atrás o Senhor me chamou para o ministério. Eu não tinha condição nenhuma de estar no ministério. Precisava trabalhar. Eu tinha 2 filhos no interior que eu tinha que enviar dinheiro. O Senhor diz, não, você vai fazer a minha obra. E deixa que eu sustento juntamente com os teus filhos e nunca vai lhe faltar nada. Sabe, irmãos, não é fácil você estar diante de uma situação em que você tem que escolher qual é a sua necessidade e qual é a tua vontade. Deixa eu te falar uma coisa. Tua vontade tem que ser maior do que a tua necessidade. Necessidade, já diz o nome, é necessário. E se é necessário não é só hoje, é todo dia. A sua vontade mediante algo que Deus plantou no teu coração é temporário.
Se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. A obra dele não para. Dia 25 agora nós iremos ter a nossa primeira multiplicação de célula. Quantas pessoas aqui estão em célula, que faz parte de algo, que não está em célula, que não faz parte de nenhuma célula? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. É isso? 5 pessoas. Fica a mão levantada, ou melhor, fique de pé, por favor. Líderes de célula, olhem para essas pessoas. Vocês estão convidados a chamá-las para ir para a célula. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 adultos, amém? E um casal de jovens aqui. Tanto pode escolher para uma célula de jovem. Quem é seu, Tânia? O Davi, ó, já te pescou lá, viu? Davi e Grazi. Vocês são da célula da Tânia, é isso? Por livre e espontânea vontade vocês estão indo. Tem aqui a Estrela e a Tayana, é isso? Oh, benção, não errei o nome. Procure. Vocês moram perto, aonde? Nações? Eugênia. Então, por favor, amados, as células mais próximas, procure os irmãos, tá bom? E fale com eles. E a irmã Tati, você não está na célula do Dani? Então nós vamos fazer uma célula lá na tua casa. Primeiro que vai se converter é teu marido. Depois vai vir a família inteira. Você crê nisso? Amém? Se não tiver quem faça uma célula lá, eu vou fazer essa célula lá. Amém, irmãos? Ou eu ou a minha esposa. Tô falando sério. Está sendo gravado. Amém? Prefiro que vá alguém, né? Porque tem tanto líder. Mas se não tiver, nós iremos fazer. Vamos alargar as tendas. Preste atenção. Deus, Ele está nos chamando para um novo tempo. E o que tem a ver com você estar falando de célula, pastor, com a palavra que hoje está sendo ministrada? É muito claro, irmãos. Ponto 3. Olha o que está. Olha que engraçado. Isso daqui é que está meio escuro. Mas alguém está dentro de uma caixa d'água com uma tábua. Não sei se isso aqui é abacaxi, mas aquele ali é uma garrafa de pitu. E aqui está escrito: só no luxo. Que luxo é esse, meu Deus? O cara não tem uma piscina, está dentro de uma caixa d'água, achando que é o cara. Quanto de vocês talvez já passaram por isso? Um momento de escassez, de miséria. E aí o diabo dizia: você está no lucro, você está bombando, você é o cara. Eu já tomei banho na caixa d'água, só para... Não vou perguntar não, senão todas as mãos vão levantar. Se não foi na caixa d'água, foi no tanque, né? Mas isso quando a gente era criança. Não é verdade, irmãos? Deus tem algo melhor para você, algo melhor. Mas às vezes nós queremos ficar no barco, achando que está tudo bem, achando que está tudo óbvio, achando que está normal. Ah, mas todo mundo faz a mesma coisa. Esse é o problema. Todo mundo faz a mesma coisa, anda todos pelo mesmo caminho e tem o mesmo destino. Deus quer mudar a sua história. Aqueles discípulos todos viram Pedro andar por sobre as águas e eles continuaram no óbvio. O que você prefere? Contar o seu testemunho de vitória ou contar o testemunho de alguém que venceu? Eu quero contar o meu. Posso até falar de alguém, mas é relativo isso, não é complicado. Você fala: olha, Jesus cura, Jesus liberta. Você fala sempre de outras pessoas. Alguém vai falar: escuta, e você? O que Deus fez? Não, é que nada, irmão. Ou você vive o milagre de Deus ou você não vive. Porque se Ele é Deus para abençoar o A, o B, o C, o D e o F, Ele é Deus para abençoar a tua vida. Você só precisa sair do natural. Você só precisa avançar. Obviamente, esse é o momento da maior crise. Sabe o que é? É sair do barco. Agora é hora de colocar em prática e andar por sobre as águas. Mas nós não saímos. Por muitas vezes, amado, o barco, sabe, é o nada a ver. Não, nada a ver, eu tenho que ficar aqui mesmo. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, minha mãe me ensinou que era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim. Vai, Gabriela. Essa é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. O Senhor te chama para algo novo. Sabe o que hoje em dia está dando mais dinheiro?
Todo mundo tenta fazer alguma coisa. Comprar uma maquininha para ser cabeleireiro. Vai e compra um kit para fazer unha gel. Compra uma chapinha para esticar o cabelo dos outros. Abre uma oficina para concorrer, sabe, com o funileiro, com o mecânico. Vai vender perfume, vai vender roupa, vai vender qualquer coisa. Tudo que todo mundo faz. Sabe o que está dando dinheiro hoje? Alguém abre uma startup e cria um aplicativo para o seu celular, e supostamente não pagaremos nada de graça, mas que vai te dar um resultado do qual você precisa. O que ninguém pensou, alguém está pensando. E se investe muito nisso. Esse é o futuro. Hoje não tem mais nada que você possa dizer: eu vou abrir isso e isso vai dar dinheiro. Tem? Nada se cria, tudo se copia. E aí está o tiozinho da esquina vendendo lá o espetinho, né? Como eu vi alguém, não me lembro quem falou isso essa semana. E o cara tem um bom espeto, tem um bom produto. Aí vai o Zé Mané, que acha que o cara está nadando em dinheiro e abre de frente. Acho que o irmão que comentou comigo foi isso. Do espetinho de alguém que estava vendendo, o outro foi e abriu de frente, não deu certo. Alguma coisa assim. Sabe, irmão? E aí vai e não dá certo. Sabe por quê? Porque alguém quer ganhar o que você ganha, mas não quer fazer o que você faz. Não quer fazer com a excelência que você faz. E quando consegue fazer, sabe o que acontece? Divide. Porque as pessoas que passam ali são 10 pessoas e as 10 compram. Se dividir vai ser 5 para cá e 5 para cá. Ninguém ganhou, só perdeu. Mas as pessoas não querem, sabe, não querem ser motivados a mudar a história, a mudar o foco. O Senhor está dizendo: vem, sai do teu barco, eu quero mudar a sua história. Mas você está dizendo: não, tá bom assim, eu tenho medo de não dar certo. Sabe, nós precisamos romper, amado, com a nossa inércia, com o nosso comodismo. E o apóstolo Pedro, então, o que ele faz? Ele desce do barco. Se ele não saísse daquele barco, ele jamais experimentaria o sobrenatural de Deus. E uma vez que o Senhor chamou, saia do barco. Ele diz: mestre, se és tu, então ordena e eu vou até a ti. Preste atenção, ele não estava vendo o mestre, ele ouviu apenas a voz. O mestre não veio ao encontro dele, continuou onde estava. Às vezes nós queremos que Deus use alguém na rua para chegar do outro lado da rua, e você está dizendo: Senhor, fala comigo, eu não quero que seja meu pastor, eu não quero que seja alguém que me conhece, eu não quero que seja meu chefe, meu pai, minha mãe, eu quero que seja alguém que eu estiver andando no meio da rua, a pessoa vai parar e vai colocar a mão na minha cabeça e vai dizer: chupa Bala House, eis que digo algo contigo. Sabe, irmão? E é capaz de você fazer igual o profeta fez. Não, eu quero que repita 3 vezes. Deus não precisa provar mais nada. Ele já provou que Ele é Deus. Você está dizendo: Senhor, se for da tua vontade, então faça. O Senhor diz: vem, porque é da minha vontade. Alguém um dia chegou em Jesus e disse assim: mestre, estou enfermo, estou doente, e se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Ele diz: eu quero ser curado. Ele nunca vai te dizer não. Ele vai sempre te capacitar. Mas para isso você tem que sair do seu barco. Está dizendo: não, tá bom assim. Sai do teu barco. Para de reclamar que as suas contas estão aumentando. Para de reclamar que a sua conta de luz esse mês veio o dobro, o triplo, porque você gastou. Para de reclamar que é o governo, que é o prefeito, que é o vereador, que é seu pai, que é tua mãe, que é o patrão que não presta, é o produto que você comprou que está muito caro. Para de reclamar que o quilo de feijão está quase R$15. E tudo serve de piada, né, irmão? Pastor Daniel Júnior, nós estávamos no GC dele, ele disse assim: nossa, pastor, ele viu meu iPhone e ele falou assim: olha, com esta marca aqui da maçã já é tão cara, imagina se fosse um feijão. Perde o amigo, mas não perde a piada, e é verdade. Gente, que está caro. Irmãos, nós precisamos olhar e descer de onde estamos. Uma vez que você obedeceu, o sobrenatural acontece. Se você não sair do barco, que é seguro, ele acaba se tornando concorrente de Deus, obstáculo para que Deus faça algo na tua vida. Conheci uma irmã uma vez que ela não vinha na igreja porque o marido disse: você não vai.
eu não gosto de crente. E ela tinha muita vontade. A igreja era de frente, não era nossa, era de frente da igreja dela. Um dia ela foi na nossa igreja e testemunhou. E toda vez que começava o culto, ela abria a janela e ficava ouvindo os louvores. E Deus, ela falava que por muitas vezes ela ouvia dizer: você que está me ouvindo, sai do teu lugar, se mexe, faz alguma coisa, dê um passo de fé. Ela falava: Deus é comigo. Mas quando ela olhava para o marido, ele estava lá na sala enchendo a cara de cachaça, e ela tinha medo dele. Um dia ela ouviu a voz do Senhor, e esse dia ele estava mais bêbado do que os outros dias. O dia que o time dele perdeu. Imagina, né? Um corintiano roxo, nada contra corintiano, também nada a favor, mas ele estava lá possesso. Estava tão possesso que eu acho que o dragão e o São Jorge, que é símbolo do Corinthians, estava dentro dele, virado no giraia. Sabe, irmão? E ela ouviu a voz do Senhor dizendo: vem, vem, porque hoje eu vou mudar a sua história. Ela falou: é Deus falando comigo. Ela saiu de lá e ele falou: para onde você vai? Ela disse: eu estou indo para a igreja. Ela falou: você entra na igreja, eu mato o pastor e você junto. Mas ela estava tão impactada que ela entrou e ele foi atrás. Ela entrou e sentou. Demorou uns 5 minutos, ele entra gritando. E ela só fecha os olhos e fala: Deus é meu marido. Quando ele chega no meio do corredor, ele cai endemoniado. Só para encurtar a história, oraram por ele. E os dois passaram um ano, era diácono na igreja, tanto ela quanto ele. Quanto tempo talvez essa mulher, amado, ficou sofrendo essa situação? Quanto tempo será que esta mulher ficou passando por esta humilhação? Porque ela tinha medo. Se ela tivesse tomado essa autoridade no começo, quanto tempo ela tinha se livrado, sabe, de humilhação, de escassez, de miséria que ela estava vivendo. Eu não estou aqui fazendo apologia para você brigar com seu marido, com teu pai, com a tua mãe, não é isso. Eu estou dizendo que tem coisas que Deus está te chamando e você tem certeza que é Deus que está no negócio, mas você tem medo de homens. Não tenha medo de homens, não tenha medo de patrão, não tenha medo de situação. Olhe para ele, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Tem alguém que foi no encontro passado e eu disse: minha irmã, você vai no encontro? Não sei se ela está aqui. E ela disse: pastor, minha patroa falou, se eu for ela vai me mandar embora. Eu não obrigo ninguém. Diga amém. Você que sabe, mas se Deus quer que você vá, vá. E aí a primeira coisa, quando ela foi, o patrão tinha despedido ela, tinha mandado embora. E quando ela voltou do encontro, eu falei: e aí, irmã, como é que foi lá? Pastor, parece que nada aconteceu. Eu cheguei lá, estou trabalhando normal, não me mandou embora e está tudo bem. Sabe o que é isso? É uma coisa boba, simples, mas ouviu a voz do Senhor. Eu falei para ela: fique em paz antes dela ir. Se essa porta se fechar, Deus abre outra. Aconteceu com meu filho Diogo. Recentemente o patrão dele começou a humilhá-lo, falar um monte de coisa. Estava aí vencendo os 3 meses para ele ser registrado. O patrão então mandou ele embora, dizendo que tinha sumido uma chave da empresa, sendo que na verdade ele é que abre a empresa e fecha o patrão. Mas queria uma desculpa. Esse patrão é tio dele. Enfim, mandou pelo WhatsApp ele vindo para casa, que ele estava demitido e que no outro dia ele não precisava ir trabalhar. Chegou chateado, falou: poxa, procuro fazer tudo certo, mas é terrível, falando para a mãe dele. Sabe como meu tio é endemoniado, né, mãe? Ele é assim, assado. E nós oramos. Fique em paz, Diogo. Deus sabe o que faz. Você fez o quê? Nada. Eu só falei para ele: tio, muito obrigado, Deus abençoe pelo tempo que o senhor me deu este emprego, mas se o senhor não quiser, eu não vou mais. Se fosse tempos atrás, ele tinha chamado ele de filho da Xuxa, da Hebe, de tudo quanto é coisa. Mas eu acho que ele está se convertendo. E aí quando foi no outro dia, ele tinha os sogros para levar no médico. Passou o celular o dia inteiro descarregado. Nós conversamos, eram umas 11 horas da noite, é isso, filho? 10h30, 11 horas da noite. 3 horas da manhã ele recebe, só que ele não recebeu porque ele só foi ver no outro dia, o WhatsApp do tio pedindo desculpa, se arrependeu, dizendo: venha trabalhar.
Só que ele foi ver isso 5 horas da tarde do outro dia, porque olha como Deus é lindo. Ele tinha algo para fazer naquele dia, não tinha opção, tinha que fazer, né? O sogro perdeu a vista, ele tinha que levar para o hospital, para o médico, enfim, tinha um compromisso a ser feito. E Deus permitiu que o celular descarregasse, porque senão, do jeito que ele estava, ele voltava correndo, né? Imagina, a pessoa paga aluguel, precisa, ia voltar correndo. Amém, irmã. Esse sinal não é de Deus, é só do celular. Fique em paz, viu? Não se constranja. Tá parecendo um irmão que teve uma época na igreja, era dia de Santa Ceia. Quem lembra dessa história? Tocou o celular, ele atendeu. Aí ele só faltou entrar debaixo da cadeira e falou: eu tô na igreja, não posso falar agora. Parou o culto, ficou olhando. Só que ele achou que ele debaixo da cadeira, ele estava falando baixo. Imagina se ninguém riu, né? Aqui às vezes acontece essas coisas. Então, quando ele olha, ele viu que o tio tinha mandado um WhatsApp 3 horas da manhã, quer dizer, algumas horas depois do que nós já tínhamos falado com Deus e orado. E Deus responde. E voltou a trabalhar, está lá na bênção. Só que eu falei para ele: agora começa a olhar outra coisa. Porque é uma pessoa que fica sempre com medo. Mas se eu não conseguir? O não você já tem. Sabe, começa a ver outras coisas. Até o momento que você tiver um emprego melhor, dizer: tio, muito obrigado, mas agora eu estou indo para um lugar melhor. Não tenha medo, irmão, de avançar. Não tenha medo de fraquejar. Se nós não sairmos do barco e achamos que é seguro, ele acaba se tornando concorrente de Deus. Tem pessoas que é concorrente de Deus. A sua situação é concorrência de Deus. Quantas vezes Deus quer que você saia de lá e você fica, sabe, protelando, segurando. Quando não obedecemos, o barco se torna inimigo de Deus. Isso é uma das coisas que muitas pessoas às vezes não querem entender, sabe? Mas que o barco só pode ser qualquer coisa, mas ele não pode ser concorrente daquele que te chamou. Porque se preciso for, ele vira o barco, coloca você entre as águas, e depois ele tira de lá e vai te dizer: te falei que esse barco não era seguro. O barco, amado, ele se torna a nossa segurança, nossa zona de conforto, quando Deus pede para continuar nele. Mas se o Senhor diz: é hora de sair dele, não adianta querer ficar conformado. Saia do barco, vence todo legalismo, toda tradição, pois o normal é andar de barco, mas o Senhor te chama para o sobrenatural, que é andar por sobre as águas. A palavra de Deus nos ensina no Velho Testamento que o povo, Deus usou Moisés para abrir o mar e eles passaram o mar a seco. No Novo Testamento, Deus já não abre mais o mar, mas ele faz você andar por sobre as águas. O abrir o mar foi algo fantástico, mas se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que eles esperaram a noite inteira, até o clarear da manhã, para que o vento que soprava, que vinha do Oriente, até que o mar se abria. Então às vezes quando nós estamos numa necessidade, como aquele povo estava passando uma dificuldade, imagine, irmãos, o exército de Faraó atrás deles, eles tinham que esperar. Tem tempo na tua vida que você está dizendo: Deus, eu preciso dessa bênção para ontem. O Senhor diz: senta e espera. Difícil, mas não tem outro jeito. É a mesma coisa você estar na fila do pronto-socorro, morrendo de dor, e alguém dizer: vai fazer a ficha primeiro. Você fala: mas eu estou com dor. Tem um monte de gente na frente com a mesma dor que você. É difícil, não é? Mas não tem momentos que nós temos que esperar: mas eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Vai sim. É a mesma coisa quando nós perdemos gente querida, dizendo: eu não vou conseguir ser a mesma pessoa. Vai. Adão e Eva foram os primeiros pais que perderam filhos. Nunca existiu na face em toda a humanidade que alguém perdesse um filho. Adão e Eva sentiram essa primeira dor e não morreram. Dói, machuca. Deus sabe o quanto você talvez tenha sido ferido, mas Ele te diz: vai passar. Mas sai deste barco. Esse barco está afundando e você está tentando segurar em quê? Se o Senhor sai contigo, Ele te faz andar por sobre as águas. Pastor, mas eu tenho medo. Oh, meu amado, é triste eu te dizer, mas eu vou ser obrigado a te dizer: com medo ou sem medo, você vai ter que ir. Porque se esse barco sair e afundar, você vai ter que sair dele.
é melhor andar com Jesus, sabe? A incredulidade também pode nos prender, fazer com que você se recuse a sair do barco. 4, não olhe o natural. Não fique nas circunstâncias, amado, pois quando Pedro as viu, se desesperou, e assim pode acontecer conosco. Preste atenção. Quando o Senhor disse: Pedro, vem, ele falou: opa, essa voz eu conheço, é do mestre. Ele sai do barco, coloca o pé na água. O normal seria afundar, mas ele sentiu algo firme. Talvez aquilo ali se tornou uma gelatina muito dura, sabe? Um silicone debaixo dos pés dele, a ponto dele sentir que aquilo se mexia, mas tinha resistência para ele andar. E quando ele começa a andar, amado, é muito claro isso, que ele olha para Jesus o tempo inteiro. Ele está olhando para o mestre. Ele olha para o mestre. E quando nós estamos olhando para Deus, nós estamos naquela fé, naquele propósito, sabe? Naquela intimidade. É a mesma coisa quando você faz alguma coisa pela fé. É melhor que você faça, e faça com excelência. Não olhe para o lado, porque se você olhar para o lado, a fé vai embora. Tem gente que tem fé de comprar um carro em 48 vezes. A sua fé é firme até o 3º mês. No 4º você acha que já está pagando demais, que você foi explorado, roubaram nos juros. E aí então vem aquele espírito de revolta. A fé vai embora, a revolta fica, seu nome vai para o pau, vão e tomam teu carro. Aí você fala: mas foi Deus que me deu. Se até o 3º mês eu consegui pagar, se você pagou até o 3º, você pagava até o 36º. Porém você olhou para o lado. A mesma fé que você tem hoje para andar o primeiro passo, tenha fé para andar o 2º, e milhares deles, quantas vezes for necessário. Pedro olhou para a tempestade. É muito natural que quando nós começamos a fazer alguma coisa, amado, muitos começam a naufragar na fé. Lembre-se, não desvie do foco, olhe para o lugar certo, para que você não perca a sua atenção, o teu foco. Lembre-se de olhar para Jesus. Alguém um dia me disse assim: pastor, você é louco, você faz umas coisas na obra de Deus que eu fico dizendo: meu Deus, qual que vai ser o próximo passo? Falei: meu irmão, servir a Deus já é loucura. Você servir a alguém que você não vê, mas que você ouve falar contigo. Alguém que você não pode tocar, mas Ele te toca. Alguém que você sente como o vento, como a brisa. Alguém que te traz alegria, como a presença do Senhor, o fogo do Espírito. E você tem certeza que Ele falou contigo. Isso é loucura para quem não entende a palavra da cruz. Você orar em línguas e sentir a presença de Deus, alguém fala: o que esse doido está falando? Ninguém entende. Ninguém entende quando eu oro, sabe? E eu acabei de orar, o meu sorriso volta ao meu rosto e eu digo assim: ah, glória a Deus, Deus falou comigo. Alguém está te falando: não ouvi nada. Ser louco é continuar andando normalmente como o mundo anda, caminhando para ir ao inferno. Nós somos sábios. Eu acho que é o pastor Cláudio que fala que crente não é burro. Se fosse burro não era crente. Continuava no mundo caminhando para o inferno. Sabe, irmãos? Pedro, talvez ele era o mais sábio dos 12 homens que estavam com ele, porque os outros 11 eram supostamente prudentes, porque eles determinaram que aquilo era um fantasma, que aquilo lá era o oposto da fé deles, que aquilo era o oposto do que eles estavam vendo. Mas Pedro entendeu que a voz que vinha de lá não era de um fantasma, era de Deus. Se alguém chamar pelo teu nome, e essa voz for da tua mãe ou do teu pai, você reconhece. Ainda que você olhe para todos os lados, no meio daquela multidão, você não enxerga ninguém, mas você diz: minha mãe está aqui. Sim ou não? Se for o filho, o marido, a esposa, aqueles que você tem mais intimidade.
Você não está vendo, mas você ouviu. Pedro ouviu isso nitidamente. Pedro, vem. E ele então começou a andar por sobre as águas. Isso é loucura. Você vai tomar uma atitude de fé, você vai fazer uma oferta ao Senhor, você vai fazer um jejum ao Senhor, você vai fazer algo para Deus. Alguém fala, é loucura o que você está fazendo. Deixe de pensar que é loucura, porque eles verão o resultado de quando você olhou para Cristo. Saia do teu barco, meu irmão. Participe daquilo que Deus tem para ti. Tire os olhos das coisas naturais, dos problemas, das provas. Sabe, Pedro foi um dos únicos, dos 12 discípulos, que pôde dizer como é maravilhoso experimentar a Deus. Uma jovem uma vez disse assim, pastor, eu queria tanto ter intimidade com Deus, mas eu nasci num berço cristão, eu não tenho testemunho. Como assim, minha irmã, você não tem testemunho? Ah, eu conheço jovem que era ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo. Eu não sou ex-nada. Como assim não é ex-nada? Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca matei, nunca me prostituí. Nunca fiz nada errado. Nasci no berço cristão, sou batizada nas águas do Espírito Santo. Eu disse, oh glória, ela, que tédio. Mas como assim? Sabe qual era o sonho dela? Subir no altar, e ela já pregava, e dizia assim, olha, eu fui tal coisa. Ela falou, eu olho para você, você foi pai de santo. Cada vez que você prega, você traz uma história nova, porque é muitas histórias das quais você viveu. Eu queria ser assim. Eu falei, irmã, não queira. Você pensa que eu gostei, ou eu gosto de ter passado pelo que eu passei? Você acha que é bonito eu dizer que eu fui do Candomblé, raspei a cabeça, fiquei 21 dias dentro de um quarto, carreguei, sabe, um colar no pescoço que pesava pra caramba, que não podia nem tocar, sabe, comia coisas sem sal, coisas oferecidas, tomava banho de água podre. Você acha que isso é bonito? Você acha que eu fico feliz quando eu tomo um pouco de sol na praia? Todos os cortes que eu tenho no corpo, eles parece que se acendem. E as pessoas falam, é tatuagem? Eu sou obrigado a dizer, é. Não vou falar o que é. Não, é que eu raspei a cabeça quando eu tinha X idade. Pra quê? Aí alguém fala, estranha essa tatuagem. Quer conversa? Eu digo, é estranha, mas é tatuagem. Mas não tem cor, você não vai pintar? Não, ela já brilha sozinha. Tem gente que fica moreno, toma sol, fica moreno. Eu fico vermelho, parecendo um pimentão. E os cortes ficam branquinho, branquinho. Não sei porque que eles não queimam, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Sabe? E eu disse para ela, passado um tempo, ela já adulta, conheci. E um dia ela me cumprimentou dizendo assim, poxa pastor, queria falar contigo. E ela me contou a história, que logo um tempo depois ela se desviou, foi para o mundo. E aí, irmãos, ela pegou uma doença. Não sei se na época foi câncer, foi AIDS, ou foi leucemia, uma coisa parecida. E ela chegou até o ponto de morrer, onde os médicos disseram, olha, nós vamos chamar a família aqui, porque não tem mais o que fazer. Ela entrou num coma profundo. Só para encurtar a história, Deus a restaurou e ressuscitou ela daquele momento. Ela disse, o Senhor não sabe o quanto eu sofri. Havia momentos que eu dizia, Senhor, por que eu pedi para ser desta forma, ser diferente? Eu não sabia que era pagar um preço tão alto. Mas ela imaginava que ela ia morrer. Mas Deus cumpriu. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pedimos, porque com certeza nós iremos receber. Hoje ela tem um testemunho tremendo, mas eu não gostaria de ter um testemunho desse, porque ela passou pelo vale da sombra da morte, para então ter esse testemunho. É fantástico, é edificante, mas para que passar pela escravidão se você é livre? Para que passar pela dor se você é sarado, se você é curado? Bem-aventurado, amados, são aqueles que nasceram num berço cristão, que não precisaram passar por nada disso. É diferente. Não é legal dizer eu sou ex isso, ex aquilo. Sabe por quê? Porque são marcas. Ouça a voz de Jesus te chamando para sair do barco. Não tenha a sensação e a emoção maior do que andar por sobre as águas e andar junto com o Senhor. Não tenha medo, meu irmão, porque aquele que te chamou é o mesmo que te sustenta. Ande no sobrenatural de Deus. Eu quero neste momento orar por você.
e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu gostaria